Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos juntos nessa oportunidade para conversar aqui com você sobre um assunto e sobre um tema bastante polêmico. Gostaria de fazer uma pergunta para você e, se você puder me responder, gostaria que você me respondesse sinceramente. Você sabe o que é doutrina e costume? Pare um pouquinho e pense. Para você, o que tem te ensinado? O que tem sido pregado na igreja que você congrega, na comunidade que você vai? Qual é o tipo de costume, qual é o tipo de doutrina que tem sido ensinado para você? Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero chamar a tua atenção, na verdade, para que você venha junto comigo para nós abordarmos aqui num tema bastante simples e objetivo, mas porém bíblico. Nós iremos abordar alguns temas bíblicos aqui, pegar alguns textos bíblicos para nós falarmos, né? Ou para nós falarmos aqui de alguns temas importantes que nós temos visto e ouvido nos púlpitos de muitas igrejas. Então, o tema hoje aqui do nosso vídeo, gostaria que você prestasse bastante atenção e viesse comigo, pois o tema é bastante forte, bastante polêmico. Então você vai se surpreender o que nós iremos aprender hoje aqui. Então nós iremos buscar algumas respostas às doutrinas, na verdade algumas falácias e algumas heresias filosóficas que nós temos visto aí sendo pregada nos púlpitos. Então, convido você para esse tema aqui. Antes de nós entrarmos aqui, eu já quero te convidar para você estar participando aqui do nosso canal, Teologia para Doido. Quero que você deixe aí a sua participação se você gostar do vídeo, se você gostar dos conteúdos aqui, pois nós temos bastante conteúdos interessantes, bastante temas importantes aqui e vários vídeos que nós já postamos sobre muitos temas importantes, muitos temas polêmicos, e você pode estar buscando aí aqui no nosso canal os temas que você gostaria de estar aprendendo, de estar discutindo e de estar debatendo aí. Mas vamos lá, então já deixa aí o seu joinha, se você puder, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e participe conosco aqui dessa lição maravilhosa que nós iremos aprender aqui. Então, bora lá, vamos lá, aperte o cinto aí que você vai gostar da lição de hoje, do tema de hoje, tá bom? Então, as respostas que nós iremos dar aqui são respostas bíblicas, são respostas com contextos bíblicos, e nós iremos combater aqui algumas heresias que nós temos visto e ouvido pregar em muitos púlpitos aí. Então, olha só, a primeira falácia doutrinária que tem sido, na verdade, são heresias, né? Que nós temos ouvido nos púlpitos de muitas igrejas. A primeira doutrina que acabou se tornando doutrina, né, gente? Então, são heresias e filosofias, falácias, que acabaram se tornando doutrinas. Então, a primeira, olha lá, segura lá, para você ver a primeira aqui. A primeira é sobre a doutrina sobre o amor de Deus, tá? Nós iremos, calma aí, né? O amor de Deus, claro que o amor de Deus é uma doutrina, né, bíblica, mas nós vamos entender qual o contexto que eles abordam a doutrina sobre o amor de Deus, tá bom? Então, a segunda aqui é a doutrina sobre a bondade do homem. Olha só, gente. Segunda doutrina aqui. A terceira doutrina da religiosidade. Então, vamos falar aqui também sobre esse tema, né? Sobre a religiosidade. A quarta doutrina aqui que nós iremos falar sobre a doutrina da salvação para todos. A salvação é para todos? Claro que é para todos, mas não no conceito ou no contexto que muitos querem entender e querem pregar, ou pregam, né? Falando a respeito da salvação, que a salvação é para todos, mas nós entendemos o conceito de que a salvação é para todos. Nós vamos ver aqui rapidamente também. Então, a doutrina é para todos. O quinto aqui, doutrina da salvação por meio das obras. Gente, olha só que coisa louca, né? Nós sabemos que essa doutrina da salvação por meio das obras, ela foi discutida, ou ela foi ali debatida entre Tiago e Paulo, né? Não que eles estavam em desacordo
sobre a salvação e sobre as obras, eles estavam se complementando a respeito desse assunto, quando Tiago fala no capítulo 1 sobre as obras, né? As obras da salvação, e Paulo falando sobre as obras da carne e fruto do Espírito. E só que não há uma discrepância, uma discussão entre eles, mas, na verdade, ali há uma concordância entre os salvos e as obras. Aqueles que é salvo, eles fazem a obra. Então, todos aqueles que são salvos praticam as boas obras. Mas essa doutrina da salvação aqui e das boas obras, pelas boas obras, é uma doutrina, lógico, uma doutrina católica, né, do catolicismo, e também do próprio espiritismo, que pregam, e a maçonaria também, que pregam essa doutrina da salvação por intermédio das obras. Todos aqueles que fazem obras de caridade, que ajudam os necessitados, esses já são salvos, já estão galgando uma posição lá no céu. Mas não é bem assim que nós vamos ver aqui, tá bom, gente? E o sexto ponto aqui, nós iremos falar sobre a doutrina de que Deus só quer o coração. Nossa, essa é clássica, né? Essa doutrina é clássica a respeito de a salvação, é que Deus só quer o coração do homem. Mas será que Deus é algum vendedor de coração, algum açougueiro que só quer saber do coração? Mas nós vamos abordar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos voltando aqui novamente para nós estudarmos e falarmos sobre esse assunto agora. Nós iremos abordar primeiramente aqui a doutrina sobre o amor de Deus. Então, o amor de Deus, claro que Deus amou o mundo, né? Deus, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que Deus, ele é amor. Olha só a doutrina, gente. Olha a doutrina, como ela está sendo pregada e como está sendo jogada aí para o ouvido dos ouvintes, né? Diz assim, ó: Deus é amor e por isso não condena ninguém. Então, olha só o que está sendo ensinado nos púlpitos e o que está sendo pregado em muitas igrejas aí, falando que Deus é amor e por isso, porque Deus é amor, Deus, ele não condena ninguém. Mas será que Deus não condena mesmo? Será que o evangelho, ele não é condenatório, ele é um evangelho que salva todo mundo? Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação para todos, mas vamos abordar primeiramente aqui a respeito de Deus é amor e por isso não condena. Vamos lá, Provérbios capítulo 3, verso 12, no Antigo Testamento, lá nos Provérbios, né? Ele diz assim, ó: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é a respeito de que Deus, na pessoa, na simbologia de um pai, né, que Deus assim se coloca como um pai, né? Deus, na pessoa de um pai, ele repreende e castiga aquele a qual ele ama. Então, o pai, que é pai de verdade, que corrige o seu filho, ele castiga também com a vara da justiça. E o segundo texto bíblico que nós iremos abordar aqui é Hebreus capítulo 12, verso 6, que vai dizer assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, como seu filho. Então, sabemos que Deus, ele corrige, ele castiga, pois justiça e juízo são as bases do seu trono. Misericórdia e verdade vai diante do seu rosto. Então Deus, ele corrige e castiga todo aquele que ele tem por filho. Então todo aquele que aceita a correção e se coloca debaixo das mãos potentes do Senhor, do próprio Deus, e tem a sua filiação garantida como Cristo, através de Cristo, esses são corrigidos e são castigados, porque faz parte da disciplina do ser humano. O castigo, a correção, ela faz parte de uma disciplina, ela é pedagógica. Deus, ele castiga e nos corrige porque ele está nos ensinando. Se nós não tivéssemos correção, se nós não fôssemos corrigidos, seríamos como uma pedra que é jogada e ela cai em qualquer lugar, ou como
né, como o vento que leva a folha seca para qualquer lado, ela não tem uma direção, ela vai para qualquer lugar. O segundo ponto, então, que nós vamos abordar aqui é sobre a doutrina, sobre a bondade do homem. Então, sobre essa doutrina aqui da bondade do homem. Será que o homem é de veras bom? Será que o homem é bom? Será que o coração do homem é puro, sincero e ele é bom de verdade? Ou será que por trás de uma bondade, será que por trás da bondade do homem existe alguma coisa ali de interesse? Nós vamos ver isso daqui agora. Então, primeira coisa aqui que é ensinado, né, que tem sido ensinado, todos são bons diante de Deus? Será que todos são bons mesmo diante de Deus? Será que existe mesmo algum que é bom, algum que verdadeiramente é bom? Mas nós vemos um texto que diz, né, que todos sem exceção pecaram. Vamos lá, olha só, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só que coisa maravilhosa, gente. Olha que importante nós sabermos que, porque todos pecaram e estavam todos destituídos da glória de Deus, mas por intermédio da graça que é Cristo, por intermédio desse amor tão maravilhoso que Cristo ele demonstrou por nós, nós alcançamos agora a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, a condenação estava certa para todos aqueles que pecou. Todos os homens caíram, todos os homens semelhante ao pecado de Adão, estávamos condenados. Mas Cristo, o único que não pecou, que veio como segundo Adão, esse nos fez agora uma aliança, né? Nos ligou novamente com o Criador. Então nós estávamos condenados, mas Cristo religou o homem a Deus. O segundo texto bíblico aqui que nós vamos ler está em Provérbios capítulo 6, verso 14, que diz assim, ó: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, andam semeando contenda. Então olha só como o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, tá? O coração do homem é enganoso. Então, perversidade há no coração do homem. Todo tempo maquina o mal, e ele todo tempo maquina o mal. Então, se todos os homens pecaram, então a maldade, ela já está no coração do homem. Paulo já dizia, né? Olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa condenação? Então, olha só, o homem, ele quer fazer o bem, mas por causa do mal que está nele, nesse DNA de pecado, ele não consegue fazer o bem. Quando ele está em Cristo, quando o Espírito Santo assim o liberta do pecado, da justiça, né? Da injustiça, na verdade, né? E torna esse homem agora santo diante de Deus, pois a santidade é somente diante de Deus, aí sim esse homem passa a ter o seu coração purificado pelo Espírito Santo. O segundo, na verdade o terceiro ponto, né, que nós iremos estudar aqui, o terceiro ponto é sobre a doutrina da religiosidade. Então vamos falar aqui sobre a doutrina da religiosidade. Será que todos nós somos de veras religiosos? Somos todos cristãos verdadeiros que caminhamos perfeitamente na vontade de Deus? Mas olha só o que tem sido pregado aí. Primeiro, fui educado na religião, por isso sou mais santo. Será que existe isso mesmo? Será que porque você é filho de Abraão, porque eles são filhos, ou eles foram filhos de Abraão, eles eram os preferidos, os mais santos? Mas Jesus ele disse algo. Jesus ele disse algo para os judeus daquela época. Mateus capítulo 3, verso 7 e 9 diz assim, ó: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que do mesmo, ou vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, não é porque aqueles fariseus, aqueles homens, eles eram da descendência de Abraão, eles eram mais santos, eles eram mais puros do que os demais. É como aquela oração do publicano e do fariseu. Enquanto o fariseu batia no seu peito dizendo, eu sou, eu faço, eu posso, aquele publicano que era o descredibilizado da sociedade, que era aquela pessoa que a sociedade judaica desfazia dele por ele ser uma pessoa que era um funcionário ali de Roma, mas ele era discriminado pelos judeus, mas na oração daqueles homens, o que era publicano ali, ele estava de joelhos, com a cara no pó, pedindo misericórdia, mas o fariseu batia no peito e dizia que ele era, que ele fazia, que ele acontecia. Aí Jesus pergunta, sabe quem foi, quem desceu justificado? Claro que foi aquele que verdadeiramente se arrependeu, não aquele que era da descendência, aquele que se dizia religioso, que jejuava, que orava, que fazia tudo perfeitamente, mas lhe faltava uma coisa. O que faltava para esse homem? A humildade de saber que ele era um pecador, enquanto aquele publicano, ele tinha convicção dos seus pecados e se arrependia. Então vamos entender esse tipo de pregação, vamos entender esse tipo de mensagem e vamos fazer uma retrospectiva para ver se nós nos encaixamos aqui como escriba, como fariseu ou como um publicano que se arrepende, que reconhece o pecado e se arrepende todos os dias. Então, o segundo ponto aqui, o segundo texto bíblico, está em Tiago, capítulo 1, verso 27, vai dizer assim, ó, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, preste atenção nisso. Olha só o que é a verdadeira religiosidade e o que é a verdadeira religião. É esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, essa é a verdadeira religiosidade, gente. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é você cuidar dos necessitados, é você fazer alguma coisa para aqueles que verdadeiramente estão necessitados. Mas não é fazer quando todo mundo está te olhando, tá? Não é você fazer quando todos os olhos, todos os holofotes estão voltados para você. É você fazer quando ninguém está percebendo, quando ninguém está vendo. Porque fazer para todo mundo ver, para todo mundo saber, é muito fácil. Todo mundo está fazendo desse jeito. Todo mundo dá uma cesta básica, dá um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, algo ali, ajuda de alguma forma, mas o celular, a selfie está ali, mostrando, né? Mostrando para todo mundo o que ele está fazendo. Então é aquela famosa eu faço, mas todo mundo precisa ver como eu sou bondoso, mas não é bem isso. Não é bem isso que Jesus diz. Jesus disse assim para aquele jovem achava que ele era bom, mas aí Jesus fala para ele, olha, vende tudo e me segue. E ele sabia que ele tinha muitos bens e ele foi embora porque ele não queria vender os seus bens, ele não queria se desfazer de tudo aquilo que ele tinha. Então, é muito fácil se dizer religioso, é muito fácil bater no peito e falar, olha, eu sou religioso, eu sou de tal igreja, eu faço parte de tal ministério. Agora, na verdade, verdadeiramente, o que é a religião para você? O que é ser religioso? O que é ser de uma religião? Fazer parte de uma religião? Será que verdadeiramente é você fazer parte de uma igreja, de um ministério? Fazer parte de uma igreja não, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas será que é fazer parte de uma comunidade, de um ministério? Será que isso é ser religioso? Isso é ser igreja? Ou será que ser
religioso e ser igreja é você fazer aquilo que é necessário ser feito, aquilo que muitos não querem fazer. Então eu acredito que isso seja a verdadeira religião, como Tiago 1,27 diz, que a verdadeira religião é você fazer aquela coisa que ninguém quer fazer e justamente para aqueles que ninguém quer ajudar. Então a quarta aqui, gente, nós falamos da terceira, né? A quarta doutrina que nós iremos abordar aqui, na verdade, a quarta falácia, né? A quarta falácia filosófica e herética que nós temos visto nas igrejas é a doutrina da salvação para todos. Será que todos vão ser salvos? Será que todos vão alcançar a salvação, como a doutrina do purgatório, que você só basta ir para lá, queimar um pouquinho lá e depois ser tirado, depois de um sofrimentinho, você já sai de lá. O sangue de Jesus não purifica mais ninguém do pecado. O que purifica é o purgatório ou é a bondade. Né? Você fazer um bem, então você já, cada vez que você faz um bem, você é tirado um montão dos seus pecados. Mas eu acho que a Bíblia não corrobora com isso não, viu, gente? Então vamos lá, ó. Todos serão salvos, não importa o que você esteja fazendo. Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito que a Bíblia nos ensina? Que a salvação, mediante ao que você faz, ao que você é, como você anda, mediante ao que você tem feito, você vai ser salvo, não importa, você vai alcançar a salvação, não importa a sua situação, as consequências, não importa nada, a salvação é para você, a salvação é para todos. Será que é isso mesmo? Ou será que nós estamos vendo essas pregações, essas mensagens sendo pregadas nos púlpitos hoje de homens covardes, homens que não têm coragem de confrontar o pecado, que não têm coragem de falar sobre o pecado das pessoas e o seu próprio pecado, e só para que a igreja, só para que aquela comunidade, aquele ministério esteja lotado. Mas a Jesus, uma certa vez, ele começou a pregar uma mensagem dura. Aí Pedro tomou a palavra: Senhor, a multidão está indo embora. Aí Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, se você quiser ir, Pedro, pode ir embora também. Vai lá, Pedro, pode ir. Aí Pedro voltou para Jesus e falou assim: Senhor, não posso não. Não vou não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, é isso que nós precisamos falar, a verdadeira palavra de Deus. Doa quem doer, choque a quem chocar. Então, todos serão salvos, não importa o que você esteja fazendo. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Então, Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, se pela graça sois salvos por meio da fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus, então, basicamente entendendo, não é todos que alcançarão. Não é todos que alcançarão a salvação, não é todos que serão salvos. A salvação é por intermédio da graça e a fé e dom de Deus. Então, olha só, todo o processo da salvação, ela necessita de, primeiro, a graça, que é Cristo, que é a pessoa de Cristo, depois crer nessa graça e receber essa graça como um dom, como um presente. Então, precisa ser esse conjunto para que você receba a salvação, para que você faça parte daqueles que serão salvos. E o segundo texto bíblico aqui está em Mateus, ou Marcos, melhor assim dizendo, Marcos capítulo 16, verso 16, ele vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo, ou alcançará a salvação. Quem não crer será ou já está condenado. Então, esse texto aqui, ele deixa bem claro, a Bíblia deixa bem claro que quem crer e for batizado será salvo. Então, há necessidade de crer e há necessidade de se entregar, se reconhecido, se entregar e ser reconhecido como um salvo. O batismo não é a questão de salvação? Claro que não, mas o batismo, se você não quiser, mesmo você sendo um salvo, você não quiser se batizar, você está negando um dos quesitos, que faz parte ali dos salvos. O batismo não é para a salvação, mas ele é um quesito dos salvos. Ele faz parte dos quesitos daqueles que serão salvos. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está ou será condenado. A outra doutrina que nós iremos falar aqui
é sobre a doutrina da salvação por meio das obras. Então, essa doutrina da salvação por meio das obras é a que nós já falamos, já mencionamos, mas só para nós fecharmos aqui o entendimento, nós vamos falar sobre Efésios capítulo 2, verso 8, onde ele fala que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele completa o tema, ele fala assim, não vem das obras para que os homens não se gloriem delas. Então, ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui que a salvação ela é por meio da graça, ela é um dom de Deus, ela não vem de nenhuma espécie de obra. Não importa se você é um fazedor de boas obras, se você cumpre todas as obras que lhe foi necessitado ali, naquele momento você fazer, você pode até cumprir todas as obras, mas por mais que você faça as obras, você pode até perder a salvação, porque não é as obras que salva, tá? Não é as obras que salva, mas os salvos, ele pratica as boas obras. Então, a doutrina da salvação por meio das obras, ela não funciona. O próprio Paulo, né, em contrapartida, juntamente com o próprio Tiago, ele fala sobre a salvação por meio das obras, sobre as obras e sobre a fé. Então, é necessário você crer e ser batizado e ser salvo. E o outro ponto aqui do tema de João 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, olha só, quem é o caminho para a salvação? Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, a salvação, ela tem uma direção, ela tem um alvo, que é Cristo. Então, Cristo, ele é o caminho para a salvação. O sexto ponto aqui, ou a sexta doutrina que nós iremos falar, já para encerrar aqui, é sobre a doutrina de que Deus só quer o coração. Então, esse é fechando aqui, tá? Fechando o tema do nosso estudo, da nossa fala, na verdade, discussão de hoje, né? Ele diz assim, ó, eu tenho um bom coração e por isso não serei condenado. Então se prega muito sobre isso. Olha, Jesus só quer o seu coração. Jesus quer o seu coração. Olha, não se preocupe, venha como está, porque Jesus quer o seu coração. Incentivando a pessoa a vir para a igreja e permanecer da forma que ela está, pecando, adulterando, fumando, bebendo, se prostituindo, roubando, enganando, mentindo, fazendo tudo aquilo que ela faz enquanto ela está no mundo. Mas você ser salvo, você vir para Jesus, você aceitar Jesus, é você aceitar a transformação. É você ser transformado pelo Espírito Santo. E a transformação, ela começa de dentro para fora. Então, o Espírito Santo, ele começa a fazer uma transformação dentro do homem. Então, há essa transformação que o Espírito Santo vai fazendo. E o que é ser transformado? É você ir abandonando os maus costumes e abandonando tudo aquilo que te afastou de Deus um dia, tudo aquilo que o inimigo... Então, aí você é liberto, né? Você tem que deixar tudo isso, porque o pecado ele vai te trazendo novamente para ser condenado, vai te levando, na verdade, à condenação. Mas todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é transformado de dentro para fora, até haver uma transformação total, pois a transformação ela começa do coração lá dentro, né, do espiritual do homem, e ela vai transformando até que ela reflete no semblante. O salvo transformado, ele tem um semblante diferente, ele tem uma afeição diferente. Então pense nisso, lembre disso, tá? A doutrina de que Deus só quer o coração, diz assim, ó, eu tenho um bom coração e por isso não serei condenado. Mas isso é uma falácia, né? Que Deus só quer o coração. Isso é uma falácia. Deus, ele está preocupado com todo o seu corpo, com você completo, pois naquele grande dia, né? Como fala lá em Tessalonicenses, né?
Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala sobre a transformação, sobre o arrebatamento, ele fala de que o homem será transformado no abrir e fechar de olhos, ele será levado e será transformado, e é o corpo inteiro. E Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim, ó, que o coração do homem, ele é enganoso. Vamos achar aqui, Jeremias, deixa eu achar aqui, Jeremias, capítulo 17, Jeremias 17, verso 9, diz assim, deixa eu achar aqui, 17, 9 diz assim, ó, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, verdadeiramente, enganoso é o coração do homem. E quem pode tratar, quem pode transformar o coração do homem é só o Espírito Santo. Então, essa coisa como virou doutrina hoje, de que Deus só quer o coração, isso é uma falácia. Deus quer o ser humano completo, porque Deus ele quer transformar o ser humano completo, ele quer uma transformação geral. Então, se você é o templo do Espírito Santo, se você é o templo do Espírito Santo, você é a morada dele, é aonde ele vai habitar. E o Espírito Santo não habita em casa suja, em uma casa que ela não está limpa, uma casa que não está transformada. Então você precisa ser transformado pelo Espírito Santo para que haja verdadeiramente morada, para que você seja verdadeiramente a morada de Deus. Amém? Então que você possa ser abençoado com essa palavra e que você possa também prestar atenção de que tipo de doutrina você está aprendendo. Se você ver esses tipos de doutrina, como nós falamos aqui, só para ficar fechado aqui, se você ver esses tipos de doutrina, fuja delas. Primeiro, a doutrina sobre o amor de Deus, né? Não a doutrina verdadeira de que Deus nos ama, né? Deus nos ama mediante a tudo que a gente faz, mas ele quer primeiramente nos transformar, essa é a verdade. Mas se você vê esse tipo de doutrina, Deus é amor e por isso não condena ninguém, sai dela, porque isso não é verdade. A Bíblia não trata a respeito disso. Segundo, todos os homens são bons mediante Deus. Na verdade, todos pecaram. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Se não fosse Cristo, nós estaríamos condenados até hoje. Fui educado na religião, por isso sou mais santo. É mentira. Não é porque nós nascemos no berço evangélico ou porque outros cresceram no evangelho que ele é mais santo do que os outros. Não. Todos aqueles que aceitam a Jesus, eles caminham um processo de santificação. A outra aqui, a quarta, né? Diz assim, todos serão salvos, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você esteja fazendo, se seja algo de bom, mas se for mal, importa sim, porque Deus ele vê as nossas obras também, ele vê tudo aquilo que nós praticamos e ele condenará o homem pelos seus atos, nós seremos condenados pelos nossos atos. E a outra aqui, Jesus que fala sobre a doutrina da salvação por meio das obras, tá? Então, salvos pelas obras, mas não é verdade também. E o outro, eu tenho um bom coração e por isso não serei condenado. Então, todas essas doutrinas, se você ouvir, se você ver alguém pregando sobre ela na sua igreja, não dê ouvido porque não é bíblico, amém? Então, que você possa ser abençoado e que o Espírito Santo possa continuar falando com você. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, você pode estar compartilhando aí, você pode estar deixando o seu joinha e se você puder também, se inscreve no canal aí e você se inscrevendo no canal, você vai ter oportunidade de ouvir mais mensagens como essa que nós temos aqui, que nós iremos postar aqui, amém? Então, deixa aí para o seu coração essa palavra e que o Espírito Santo possa continuar falando com você. Até mais. Deus abençoe.